O meu feliz sábado a todos. Deus seja louvado, porque estamos mais uma vez na presença de Deus, mais um sábado. E é motivo de alegria, né? Porque a gente tem uma semana aí atribulada de serviço, de trabalho, de correria. E esse dia ele nos dá assim um alívio, né? Da correria do dia a dia. E eu vou me apresentar, porque pode ser que tenha alguém que não me conheça, né? O meu nome é Misael, eu faço parte da Igreja do Promorá. Eu agradeço o convite do Marcelo por estar aqui na Igreja do Parque Piauí. Eu queria saudar também você que está em casa. E sempre quando eu venho aqui, eu costumo lembrar de algo que fica na minha lembrança, né? A minha infância teve um período que a Igreja do Parque Piauí fez parte também. A minha mãe ela fez parte do grupo Alvorecer e ela vinha ensaiar com um grupo aqui, era um grupo de adultos. E eu acompanhava minha mãe, a gente vinha caminhando lá do Promorá para cá, ficava nessas escadas aí, subindo e descendo, dando trabalho para o irmão Edmilson, para o irmão Silvio. Mas é algo que marcou porque daquela época para cá, graças a Deus nós ainda permanecemos, né? Deus seja louvado. E o tema do sermão, da mensagem desta manhã, é Família, uma instituição de Deus. E eu peço aos irmãos que a gente abra nossas Bíblias em 1 João, capítulo 5. O versículo é o 19. Primeiro João, capítulo 5, verso 19, diz assim, ó: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, todos nós sabemos, a gente que acompanha aí os noticiários e que está atento aí às notícias, ao que acontece ao nosso redor, todo dia a gente ouve uma notícia ruim, infelizmente. E o inimigo de Deus, ele tem trabalhado bastante para que as famílias, no contexto geral, seja ela faz parte de uma igreja ou não, para que as famílias elas sejam atingidas de uma certa forma, para que ela se afaste de Deus ou não tenha nenhum contato com Deus, com a presença de Deus. E se a gente for observar e lembrar também, a gente vê que coisas que antes não era normal aos nossos olhos e aos olhos da sociedade, têm acontecido com tanta frequência que passa a ter um ar de normalidade em nossos dias. Por exemplo, divórcio. Isso tem algo que tem acontecido com bastante frequência, com muitas famílias. A gente vê também que a imoralidade, que antes era algo que não era tão acessível aos nossos olhos, a gente vê constantemente no celular, nessas músicas de fora. A gente vê, se você for parar para prestar atenção numa letra de uma música que toca num bar, que toca na casa do teu vizinho, a gente fica espantado, porque é uma banalização mesmo geral. E a gente tem também
as coisas polêmicas, né, que às vezes é debatida até mesmo lá no Congresso Nacional, que eles chamam pautas de costume, né, que é algo que precisa ser modificado, precisa ser ajustado, porque algumas minorias têm lutado por aquilo, como, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas isso tem algo que tem sido puxado por uma comunidade, para que nos documentos das crianças não exista mais o termo pai e mãe, porque eles relativizam, dizendo que não precisa ter essa especificidade, né? Não precisa ter específico lá, pai é mãe, porque pode ser que os dois sejam do mesmo gênero. E esse tipo de coisa são investidas de Satanás para que a família ela seja atingida, de um modo geral. E a primeira investida de Satanás no contexto familiar foi para o casal Adão e Eva, que era a primeira família que existiu no mundo. Como a gente tem lá em Gênesis capítulo 3. Deus antes deu uma orientação para os dois, que eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores ali que existiam no jardim, mas uma era proibido. E ali, Deus ele testou a obediência do casal. E veio ali Satanás, personificado pela serpente, e disse para Eva, você não vai morrer, se você comer vai só abrir seus olhos e você vai ser como Deus. Ela deu ali uma meia-verdade que, ao mesmo tempo, é mentira. E desde aquela época até os dias de hoje, Satanás ele tem investido nas famílias aí, infelizmente. Mas por que que Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas, ele odeia tanto a família? Porque ele sabe que é na família onde ocorre a criação dos filhos, a educação, é na família que você tem base para a instrução educacional, é na família que você vai ser primeiramente capacitado para um dia, se um dia você vai enfrentar o mercado de trabalho, o primeiro contato com o trabalho que você vai ter é na sua família. E ele sabe de tudo isso. E lá em Efésios, no capítulo 6, Deus ele dá um lembrete de um mandamento. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí ele lembra de um mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, dizendo assim, honra teu pai e tua mãe, e enfatiza que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí ele dá uma observação para os pais, um conselho para os pais. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação. Se a gente for lá para Êxodo, capítulo 20, o versículo 12, lá para os 10 mandamentos, a gente vai ver, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a primeira importância que Deus nos traz lá em Efésios capítulo 6 é para que os filhos cumpram o mandamento que foi estabelecido por Deus. Escrito em tábuas de pedra, pelo dedo do próprio Deus, para que nós, filhos, venhamos obedecer
aos nossos pais. E lá em Provérbios, no capítulo 22, Deus, Ele nos enfatiza isso novamente para nós filhos e pais. Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse verso, ele é, ao mesmo tempo que ele é uma admoestação, ele é uma promessa também, que Deus faz para os pais. Por quê, irmãos? Porque depois que Deus, Ele deu os mandamentos e os estatutos para nós, filhos de Deus, Ele disse algo que a gente precisava fazer para os filhos, que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 7. Diz assim, ó: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Delas o quê? Das palavras, das admoestações, dos mandamentos. Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Esse verso, ele é bastante interessante, porque ele resume que os pais, eles devem ensinar a palavra de Deus para os filhos em todos os momentos da nossa vida. Ele diz o quê, ó? Assentado em tua casa, ou seja, estando em casa, que a família, ela se reúne em casa, ela vive em casa. Andando pelo caminho, ou seja, quando você estiver fora de casa, você também vai ensinar o seu filho. Ao deitar-te, ou seja, antes de você dormir, você vai ensinar o seu filho. E ao levantar-te, ou seja, em todos os momentos do dia, praticamente. Só que existem o outro lado. O pai ensina, o filho absorve, mas existe a possibilidade da desobediência, que é o que Satanás luta para que seja presente. Que nós venha, ele luta para que nós, filhos de Deus, venhamos fazer assim como Adão e Eva, desobedecer uma ordem que foi dada. E essa desobediência, ela traz consequências. Às vezes, um filho pequeno, ele pode imaginar que ele não fazendo aquilo que o pai orientou, pode ser que não aconteça nada, mas aí ele vai quebrando, né? As advertências, os ensinamentos, e com o tempo ele vai criando um hábito, ele vai criando um costume. E essa criança que um dia foi pequena, ela vai se tornar um jovem, um adulto. E se aquilo for presente em sua vida e for um costume, ele vai levar para a vida. A desobediência vai ser constante, infelizmente. E lá em Provérbios, no capítulo 11, Provérbios capítulo 11, o versículo 29, diz assim, ó: o que perturba a sua casa herda o vento,
e o insensato é servo do sábio de coração. Esse primeiro trecho aqui, do versículo 29, que diz: o que perturba a sua casa é do vento. Eu e você, a gente pode lembrar de um filho desobediente, que às vezes ele pode causar um alvoroço ali na sua família, pelo fato dele querer algo, e os pais não deixaram, ele cria uma confusão ali, e cria assim um hábito. Por exemplo, na minha família nós somos três irmãos, eu e mais dois. E os pais, os ensinamentos que ele trouxe para um, ele deu para todos. E às vezes acontece a situação numa família de um querer desobedecer uma ordem do pai. E aquela situação ali, às vezes, causa confusão, causa mal-estar, tira ali a paz naquele momento da família. E eu lembro desse verso aqui, ó, o que perturba a sua casa, ele herda o vento, ou seja, ele não herda nada. O que traz perturbação e confusão à sua casa, ele não vai herdar nada, ele não vai ter nada. E a atenção que nós devemos pedir é aos filhos desobedientes, aqueles causadores de problemas. E se você for observar, observe. Talvez você tenha um exemplo assim, de uma pessoa próxima, de uma família próxima. Que na família ali, existe ali os pais e os filhos. E se você observar um filho que não obedece aos ensinamentos do pai, ele possivelmente vai ser um cidadão que pode ser que ele não prospere, pode ser que ele não obtenha êxito na construção da sua família, pode ser que ele seja envolvido em problemas diariamente, constantemente. Porque o mandamento é claro: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a gente vê aí nos noticiários, dia a dia, um filho que recebeu o ensinamento do pai e da mãe, desobedeceu, e morreu, e entrou na criminalidade. Pode ser que não se envolveu com coisas mais pesadas, como drogas, como álcool, mas o mandamento, ele é claro: se a gente obedecer pai e mãe, a gente vai viver mais. A promessa de Deus é essa. E por causa dessa desobediência, as famílias, elas têm sido destruídas. E elas têm sido aí influenciadas para o que é ruim, para o que é mal. A gente que está na frente assim da liderança, né, da casa de Deus, que está ali envolvido com os trabalhos, a organização dos eventos, das programações, para as famílias, para os filhos, né? A gente observa bastante. Irmãos, quantos jovens aí um dia não fizeram parte do nosso meio e hoje não estão mais. Pode ter sido por consequência de uma desobediência
Pode ter sido que os pais instruíram e ensinaram e aconteceu, as coisas da vida de hoje não estão mais. Mas pode ter sido também que os pais foram omissos, não adverteram, não disciplinaram. E o tempo passou e o costume foi criado e essa pessoa não está mais. Irmãos, a gente vê isso com um olhar de tristeza, porque hoje eu tenho 29 anos. E graças a Deus eu estou nos caminhos do Senhor desde quando eu fui bebê. E a gente vê, se a gente for contar, irmãos, não cabe nos dedos. Quantos jovens um dia fizeram parte comigo do Clube Desbravador, fizeram parte comigo ali na classe de juvenis, na classe de adolescentes, na classe de jovens, e hoje não estão mais. E a gente vê, a gente encontra com eles aí fora, quando a gente está passando por algum lugar, indo comer um lanche, e a gente fica triste. Porque um dia essa pessoa esteve com a gente, e o nosso pensamento é o quê? É de trabalhar incansavelmente para a gente estar de pé na volta de Jesus. E a gente quer que nossos amigos, que os nossos irmãos, e que a gente também estejamos juntos, todos lá no céu. Aí eu volto para os pais, né, que podem ser que estejam sofrendo isso. Ensinou, educou o filho, e hoje o filho não está mais na igreja. Ainda existe esperança. Ainda há tempo. E às vezes nas nossas famílias a gente passa por problema de relacionamento com a esposa, problema de relacionamento do pai com o filho, problema financeiro também, que é algo que causa bastante mal-estar em nossas famílias, porque quando a gente está ruim financeiramente, às vezes a gente vai mal em vários outros aspectos, porque infelizmente, a gente hoje só sobrevive com dinheiro, infelizmente. A gente precisa de dinheiro para se alimentar, a gente precisa de dinheiro para se deslocar. E o problema financeiro, a falta de emprego, ela também traz sofrimento para as famílias. Só que a palavra de Deus, ela diz para nós perseverar. Vamos para Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 3 diz assim, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, se você quer um pai, se você quer uma mãe, que tem o desejo que seu filho, que não está hoje mais na igreja, que ele volte, persevere, ore, clame a Deus. Porque pode ser que hoje esteja dando tudo errado, mas Deus, Ele pode fazer uma transformação em nossas vidas. Eu lembro de um fato interessante que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho uma moto, né? E essa moto ela não é tão nova. E eu uso ela para mim ir para o trabalho, para mim ir para a igreja, e eu comecei a ter uns problemas, né, na moto. E teve um dia que eu estava voltando para casa com minha esposa, a gente tem uma recreação aqui com os meninos, com os jovens aqui no Promorar, e era sábado à noite.
E eu, virando a rua de casa, a moto estava ligada, mas a moto não andava mais. E eu entendo pouco de problema mecânico. Aí eu desliguei a moto e era meia-noite isso. E eu fui empurrando a moto até em casa, né? Eu já estava na rua de casa, graças a Deus. Aí levei a moto, consertei. Só que quando a gente está sem transporte é mais difícil, né? A gente depende muito do transporte. Aí eu ajeitei. Aí passou um mês, aí a moto deu outro problema. E isso sempre era tipo assim, era numa situação que eu dependia, que eu estava andando, parava ali, não tinha mais como ir para lugar nenhum, eu ficava, rapaz, será o que é que está acontecendo? Aí eu consertei a moto de novo, gastei lá um valor que eu tinha reservado para outra coisa, gastei, que era o transporte que eu uso, né, para ir para o trabalho. Quando dá um mês depois, sempre com um mês depois, era uma coincidência assim, curiosa. E eu estava voltando de um culto de domingo com a minha esposa, a gente estava bem aqui no Balão da Amiga Rosa. Aí a moto, um problema semelhante, a moto ligada e não andava mais para lugar nenhum. Aí eu fui empurrando a moto do Balão da Amiga Rosa para um posto que tinha perto, minha esposa me acompanhando, ela falando assim, amor, a gente tem que dar um jeito nisso. Aí eu parei ali, sentei no posto, lá no chão mesmo do posto, lá numa calçada que tinha, comecei a pensar, rapaz, o que é que está acontecendo? Não está dando nada certo. E eu fiquei triste ali, irmãos. E a gente começa a refletir, né, e pensar na vida. Estava dando tudo errado. E pode ser que na sua família também esteja da mesma forma, dando tudo errado. Não tem... O esposo não tem emprego. O filho não está obedecendo. A filha está dando trabalho. Os meninos não querem estudar. Pode ser que sejam outros problemas também que esteja dando tudo errado nesse momento na sua vida. Mas a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Ela diz que é para a gente perseverar. Porque a perseverança, ela produz experiência e a experiência produz esperança. E um dia, você ensinou o seu filho, você fez o culto familiar com ele, você estudou a lição da escola sabatina com ele, e aconteceu algo, e hoje ele não está mais aqui, ele não frequenta mais a igreja, ele não quer saber de Deus. Não desista. Porque tudo, irmãos, tudo que a gente faz, nós que acreditamos na esperança da volta de Jesus, tudo que a gente faz na nossa vida é em prol de estarmos prontos para quando Ele voltar. Seja o nosso trabalho, seja o seu estudo, seja o seu negócio, tudo a gente tem que pensar que o que a gente tem aqui é passageiro, porque existe algo melhor para nós lá no céu. E eu trouxe aqui alguns textos do Espírito de Profecia que diz assim, um que está lá em Testemunho para a Igreja. Quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. E outro que está lá em Parábolas de Jesus.
O amor de Deus anela sempre aquele que dele se afastou e põe em operação influências para fazê-lo tornar a casa paterna. Uma cadeia dourada, a graça e compaixão do amor divino é atada ao redor de toda pessoa em perigo, ou seja, ainda existe esperança para o seu filho, para o seu irmão, para o seu cunhado, para seu pai, para sua mãe, que um dia foi da casa de Deus, não está mais, mas que pode retornar. E que esse seja o nosso pensamento nesta manhã e para a nossa vida. Que a família ela é uma instituição de Deus e ela foi criada para nós passarmos uma passagem rápida aqui nessa terra, mas vivermos 1000 anos no céu e uma eternidade nessa terra renovada. Amém? E que Deus seja louvado. E nós vamos encerrar com uma música que eu gosto muito dela, chamada Casa de Bênçãos. Ela é uma oração e que essa oração ela seja uma presença constante em nossas famílias. Ficar de pé, irmãos, vamos louvar de pé. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia!
te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus, fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a ti, ó Deus. Aleluia. Santo, Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade ainda de frequentar a tua casa, de ouvir a tua mensagem, de compartilhar do teu amor. E nós, Senhor, como os filhos teus, devemos nos esforçar cada vez mais para que a nossa família, Senhor, seja parte dos teus caminhos, faça parte do teu povo, e que o Senhor venha nos dar perseverança para que venhamos lutar, para que nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos venham conhecer, Senhor, as tuas verdades e venham fazer parte do teu povo. Aquele que estará, Senhor, na grande multidão, que estará mil anos no céu, Senhor, e vai morar uma eternidade aqui nessa terra, renovada. E que o Senhor venha ser com os pais que estão sofrendo por conta da desobediência dos filhos, e venha ser também com os filhos, para que venham, Senhor, entender que o mandamento é claro, Senhor, nós devemos obedecer aos nossos pais. Abençoa aqui a igreja do Parque Piauí e todos os seus membros, fazendo com que essa igreja venha a ser um testemunho vivo, Senhor, do teu amor aqui nessa região. Perdoa os nossos pecados, nos leva agora para os nossos lares, na tua companhia, na tua presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.